O Brasil ele já tem data para quebrar, exatamente isso. Em 2027 vai ser o ano. E já foi alertado pela consultoria da Câmara dos Deputados, alertado pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, alertado também por instituições financeiras do mercado financeiro, por exemplo, a Ancord. E o próprio governo aponta que em 2027 vai faltar dinheiro para serviços básicos. E guarde muito bem essa data, 2027. Se você não se preparar, você vai quebrar junto com o governo. Para falar a verdade, o caos ele já se iniciou, porém ele está silencioso, exatamente isso. Ninguém está noticiando isso, principalmente porque ano que vem vai ser época de eleição, então tem que estar tudo lindo e maravilhoso. É como se fosse uma cortina de fumaça. Mas já tem muitos cortes que já estão acontecendo. Vários órgãos já estão tendo muito cortes e também agências reguladoras já não têm mais dinheiro para cumprir com aquilo que tem para fazer. Mas sabe por que isso? Porque a dívida pública ela não para de crescer. Nessa última pesquisa que saiu, estamos quase 8 trilhões. Exatamente isso, quase 8 trilhões em dívida que o governo tem. Em 2010, para você ter noção, a dívida era de 1 trilhão e 2010 foi esses dias. Agora já está em quase 8 trilhões de reais. Para você ter noção, essa dívida vale mais de 70% do PIB. Do que é o PIB? Produto Interno Bruto. É como se fosse a riqueza toda do país. E essa dívida que vale mais de 70% do PIB. É muita coisa. Mas por que essa data 2027? O que tão de importante vai acontecer? Primeiro que a gente está numa data que vai ser, como eu falei, de eleição ano que vem. Tá tudo sendo lindo, maravilhoso e acaba que vai ter mais gastos para acontecer. Porém, em 2027 vai começar as obrigações públicas, coisas para pagar, tais como salários dos servidores, abono salarial, seguro-desemprego e muito mais. Fora a saúde e a educação também, né? E se o governo não agir rápido, vai acontecer um efeito dominó gigantesco, do maior para o menor. E aí você sabe muito bem que a corda quebra só para o lado mais fraco. Se o Brasil ele não tomar um jeito, quais são os investimentos que podem parar em 2027? Investimento em infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, bolsas de pesquisa, Enem e outros exames. Fiscalização do IBAMA, sistema de passaporte, para você ter uma noção, até o processo do Pix também pode parar. Central de Atendimento à Mulher, o 180, contas de água e luz, limpezas e outros terceirizados. Então, ou seja, é muita coisa que pode acontecer se o Brasil ele não tomar um jeito. Como é que ele pode tomar esse jeito para que a gente não quebre em 2027? Para você ter noção, a taxa de juros do Brasil ela já está alta, está a 15%. E sabe qual é o pior disso tudo? Mesmo com a taxa de juros, as pessoas investindo, porque taxa de juros alta significa que renda fixa fica atrativa. Muitas pessoas investem mais no tesouro. Porém, mesmo com esse investimento alto que está acontecendo no tesouro, nas rendas fixas, ainda assim não está tendo dinheiro para pagar as contas. E sabe qual é o pior disso tudo? É quando a gente investe no tesouro direto, a gente está emprestando para o tesouro. O tesouro, que é o governo, pega o dinheiro e trabalha esse dinheiro. Agora, se tiver uma dívida muito alta, acaba que os investidores vão ficar pé atrás, porque eles não sabem se vão receber esse dinheiro. E é aí que mora o perigo. Mas o governo, o país, o ministro da Economia, ele pode muito bem mudar esse cenário. Como? Arrecadando custo. Mas aí que tá. A gente tá batendo recorde atrás de recorde com uma arrecadação de receita. Para você ter noção, nesses últimos meses teve mais um recorde de arrecadação. Porém, com esse recorde de arrecadação, ainda assim não está tendo para sanar todas as dívidas. As dívidas crescem, a arrecadação também. E daqui a pouco ele vai ter que taxar todo mundo para ver se a gente consegue chegar no nosso ponto zero. E eu falo equilibrar as contas, sair do negativo para chegar no 0 a 0. Por isso que em 2027 o cenário tá feio. E sabe qual é o problema disso tudo? É porque muito estrangeiro investe no Brasil e se acontecer deles olharem para esse cenário, eles vão fazer o quê? Pô, meu dinheiro tá lá dentro, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o meu dinheiro. Assim que muitas empresas saem do Brasil porque eles têm medo de calote. Pode acontecer por conta do país estar com a dívida muito alta. E aí o que acontece? Olha o efeito dominó. Sai a empresa, não gera mais emprego e o que acontece? O brasileiro ele fica sem emprego dependendo de um bolsa e aí simplesmente entra numa Venezuela da vida. E para piorar o cenário, se continuar aumentando o imposto, vai ser muito ruim. Por quê? Porque o povo ele já não aguenta mais viver com pouco e ter que pagar imposto para o governo. Vai aumentando o imposto, diminui o dinheiro, começa o quê? Começa a retaliação. Outro ponto que pode acontecer para o Brasil sair dessa, ele começar a cortar gastos, mas a gente está num ponto muito interessante. Qual que é o ponto? Perto de eleição. Então o Brasil ele não vai cortar gastos. Ele aumenta a arrecadação, aumenta a dívida, que infelizmente ele vai ter que pegar dinheiro mais emprestado, mais dinheiro emprestado, aumentando a dívida, mas ele não faz cortar gastos, porque perto de uma eleição se gasta muito dinheiro, aumentando a dívida interna, deixando o externo mais preocupado, com risco de calote, e o que acontece? Todo o recurso ele começa a sair, e é aí que começa a piorar toda a situação. Existe um cenário que você não pode ser pego de surpresa, começando agora, começar a investir, e existe um cenário do qual você pode ganhar com isso, é um cenário que você investe contra a crise, ou por exemplo, se a inflação sobe demais, você investe com um tesouro mais IPCA, um CDB
mais IPCA, se a inflação está subindo, o seu dinheiro também sobe. Fundos imobiliários também, que é a oitava maravilha do mundo porque te geram aluguel todo mês. E com isso você consegue aumentar o seu patrimônio e ter uma receita todo mês. E aprender a investir em ações, porque a partir do momento que você investe em ações, você começa a focar na sua aposentadoria, não dependendo de INSS, não dependendo de governo, dependendo de absolutamente nada, e sim do foco que você está fazendo nos seus investimentos. Lembrando que isso não é recomendação de nenhum ativo, mas que você precisa se mexer. A partir do momento quando isso estiver organizado, você já pode focar para o exterior, começando a comprar dólar para que você consiga crescer também as suas reservas, porque a partir disso você vai ter uma tranquilidade e uma paz financeira. E não depender de governo, não depender do cenário que está hoje, porque infelizmente quem está indo com a manada vai sofrer bastante com isso. E se você quer aprender a investir em fundos imobiliários, aprender a investir em ações e em renda fixa, comenta aqui nesse vídeo, porque você comentando eu vou fazer um vídeo específico para cada um para você aprender na prática a investir em todos esses ativos. Você só não pode ficar refém dessa situação. Você tem que se mover, porque senão você vai junto com a crise. E se você está vendo esse vídeo, já curta o vídeo, ativa a notificação, tá? E se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender muito a organizar o seu dinheiro, aprender a investir e estruturar todas as suas finanças.